Fala galera, beleza? Hoje nós vamos explorar um lado diferente do futebol. Eu vou revelar para vocês as 10 ligas onde a média de gols por partida é menor do que 3,5. Então, se você é fã de jogos com tendência under, esse vídeo é para você. Mas antes de começar, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Bora lá? Começando então o nosso top 10 pela Premier League do Canadá. A Premier League do Canadá já teve 47 partidas jogadas das 112 possível, um total de 122 gols, que dá uma média de 2,60. A média de gols por partida do time da casa é de 1,53 e do visitante de 1,06, com ambas marcam de 55%. O under 3,5 dessa competição é de 77%. E aqui eu também trouxe informações sobre a vitória do time mandante de 49%, 30% de empate e 21% de vitória do time visitante. Os times com a maior média de under 3.5 são o Pacific, o Cavalry e o Ford. Os piores ataques da competição também está na lista o Pacific, com 11 gols, o Valor e o Cavalry com 12 gols cada um. E as melhores defesas, também o Pacific novamente, com 10 gols sofridos apenas, o Cavalry e o Ottawa. Cavalry com 11 e o Ottawa com 12. Em nono lugar, nós temos a Premier Division da Irlanda, campeonato que já teve 111 jogos disputados dos 180 possíveis, uma quantidade de gols de 147 gols e a média de 2,23 por partida. Desses, 1,26 do time mandante e 0,96 do time visitante, com ambas marcam de 44% e o under 3,5 de 78%. Os times com a maior quantidade de under 3,5 são o Shelbourne, com 96%, o Galloway United, com 95% e o Bohemians, com 85%. Os piores ataques da competição, nós temos o Dundalk, com 13 gols marcados, o Galway, com 17 e o Drogheda United com 21. Já nas melhores defesas da competição, novamente a gente vê o Shelbourne, que sofreu apenas 14 gols, o Galway, que sofreu 15 gols, e o Derry City com 20 gols sofridos. O Galway a gente pode perceber aí que está na lista de pior ataque e de melhor defesa. A oitava liga da nossa lista, a gente vai continuar na Irlanda, mas agora a gente vai para a First Division, que equivale à segunda divisão do campeonato irlandês. Já teve 109 partidas disputadas das 180 possíveis, um total de 273 gols, com uma média de 2,50 por partida, sendo dessas 1,39 gols do time mandante e 1,12 gols do visitante, com ambas marcam de 55% e um under 3,5 de 79%. Já estamos quase chegando ali na faixa dos 80%. O time mandante vence 40% dos jogos, enquanto o visitante 27%. Os times com o maior percentual de under 3,5, a gente tem o Kerry com 95%, o Finn Harps com 86% e o Cork City com 86% também. Pior ataque da competição, a gente tem o Treaty United empatado com o Kerry com 20 gols marcados e o Longford Town junto com o Finn Harps, ambos com 23 gols marcados. Já nas melhores defesas, a gente tem o Cork City disparado como a melhor defesa, sofreu apenas 8 gols. E empatado na sequência, a gente tem o Dublin e o Treaty United, ambos com 23. Sétima liga da nossa lista, a Bielorrússia, com a Vysshaya Liga, campeonato com 112 partidas disputadas das 240, 258 gols, uma média de 2,30 por partida, sendo que 1,26 do time mandante, 1,04 do visitante e ambas marcam de 44%, under 3,5 empatado em 79% e um certo equilíbrio entre a quantidade de vitória ali do time mandante quanto do time visitante, 39% para o mandante e 32% para o visitante. A lista do under 3,5 dessa competição está bem apertada, uma quantidade grande de times empatados. A gente tem o Arsenal
em primeiro com 100% de under 3,5, o primeiro time da lista aí que aparece com 100%, e empatados com 93%, nós temos 5 equipes: o Minsk, o Wisłok, o Neman Grodno, o Vitebsk e o Zodino. Todos eles com 93% de under 3,5, então. Nos piores ataques da competição, a gente tem o Minsk, com 8 gols marcados, o Moglev, com 9 gols, e o Slutsk, com 10 gols marcados. Nas melhores defesas, nós temos o Zodino, com 6 gols sofridos, o Dinamo Minsk, com 8 gols, e empatados com 11 gols, o Vitebsk e o Neman Grodno. Em sexto lugar na nossa lista, nós temos o Equador com a Série B. Já teve 86 partidas jogadas das 180 possíveis, um total de 181 gols, com uma média de 2,10. Desses, 1,24 foi marcado pelo time da casa e 0,86 pelo time visitante, uma média bem baixa do visitante. Ambas marcam de 41% e o under 3,5 de 80%. Quase metade dos jogos, aí, 49%, foram vencidos pelo time da casa, com 29% de empates e 22% de vitórias do time visitante. Os times com a maior média de under 3,5 são o Manta, com 88%, empatado com o Vargas Torres, e seguidos pelos Chacaritas, com 83%. Nos piores ataques nós temos o Santo Antônio e o Chacaritas com 14 gols, e o Vargas Torres e o Leones Norte com 15. As melhores defesas da competição nós temos o Juniors com 11 gols sofridos, o Guayaquil City com 14, o Manta e o Kuniburo com 15 gols sofridos cada. Chegamos na metade do vídeo então, no top 5, mas antes de continuar, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like no vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para o máximo de pessoas possível. E aproveita para deixar nos comentários o que é que vocês estão achando desse tipo de conteúdo e deixar sugestões aí para os próximos vídeos do canal, beleza? Voltando para o que interessa, a gente tem novamente uma Premier League, só que dessa vez do Cazaquistão. A primeira divisão do campeonato já teve 78 jogos disputados dos 182 possíveis, um total de 169 gols, que nos dá uma média de 2,17, sendo que desses o time mandante fez 1,13, enquanto o visitante 1,04, números bem parecidos, e o ambas marcam do campeonato está em 44%, under 3,5 de 81%. Quanto às vitórias dos times da casa e do visitante, a gente tem um equilíbrio ali todos na casa dos 30, né? 37% para o mandante, 32% para o visitante e 31% de empate. Os times com a maior média de under 3,5 são o Atiral, com 100%, o Kaiser com 92% e empatado com o Kizilzar. Nos piores ataques da competição nós temos o Karagandhi com 5 gols apenas marcados, o Zenis com 7 e o Ares com 10 gols. As melhores defesas nós temos novamente o Atiral com 7 gols sofridos, o Ordabase com 8 gols sofridos e o Kizilzar com 10 gols sofridos. Em quarto lugar da nossa lista nós temos o Brasileirão da Série A, campeonato que já teve 131 partidas das 380 possíveis jogadas, um total de 323 gols, que nos dá uma média de 2,47 por jogo, sendo que deles 1,39 foi marcado pelo mandante e 1,08 pelo visitante, e 56% de ambas marcam, um dos mais altos até agora. Under 3,5, apesar do ambas marcam alto, o under 3,5 de 82% e 47% de vitórias do mandante. Os times mais under da competição nós temos o Grêmio e o Internacional, a dupla com 100%, e o Fortaleza em terceiro lugar com 92% de under 3,5%. Nos piores ataques da competição temos novamente a dupla Grenal, um seguido do outro, o Grêmio com 8 gols marcados apenas e o Inter com 9, seguidos do Corinthians e Fluminense com 10 gols cada. As melhores defesas nós temos o Inter com 8 gols sofridos apenas, o Palmeiras com 9, seguidos pelo Grêmio e o Atlético Paranaense com 12. Top 3 da nossa lista under 3,5, nós temos novamente um Campeonato Brasileiro, dessa vez da Série B, com 128 partidas disputadas das 380 possíveis, um total de 278 gols, que nos dá uma média de 2,17,
sendo 1,41 do time mandante e apenas 0,77 do visitante, uma média bem baixa dos times visitantes. Ambas marcam de 44% e under 3,5% de 83%. Vitória do mandante de 53%, uma das mais altas também dessa nossa lista. Nas equipes com o maior índice de under 3,5, nós temos disparado o Operário com 100% e depois empatados com 92%, uma grande lista aí com 6 times, sendo eles o Goiás, o Paysandu, Amazonas, Avaí, Curitiba e o Botafogo de São Paulo. Nos piores ataques, nós temos novamente o Operário, empatado com o Botafogo de São Paulo, com 9 gols marcados, e empatados também com 10 gols, vêm seguidos o Guarani, Chapecoense e Brusque. As piores defesas da competição, o Operário, novamente na lista, com apenas 7 gols sofridos, o Curitiba e o Avaí com 9. Medalha de prata para a nossa Liga Profissional da Argentina, primeira divisão do Campeonato Argentino. O campeonato está bem no início, uma exceção que eu estou trazendo aqui na lista, com 69 partidas disputadas apenas de 378 possíveis, por isso uma quantidade de gol bem inferior aí, com apenas 153 gols marcados, uma média de 2,22, sendo desses 1,33 do mandante e 0,88 do visitante, com ambas marcam de 45%. Porém, o under 3,5 de 87%, o mais alto até então, e vitória do time da casa de 52%, um número bem expressivo. Como o campeonato está bem no início, então a lista do under 3,5 engloba vários times, já que teve poucas rodadas, né? E aí tá a lista com todos eles que têm 100% de under 3,5. Entre eles estão o Banfield, o Instituto, Lanús, Barracas, Estudiantes, Tucumã, Sarmiento, União Santa Fé, São Lourenço, Riestra, New Old Boys, Platense, Godoy Cruz e Rivadavia. Todos eles, então, com 100% de under 3,5. Nos piores ataques da competição, eu trouxe só 2 times, porque a partir dali teria novamente um empate entre muitas equipes. Então eu trouxe só o Godoy Cruz e o São Lourenço, ambos com 2 gols marcados. A mesma coisa para a lista de melhores defesas, apenas o União Santa Fé, o Rivadavia e o Huracan, ambos com 2 gols sofridos apenas. E fechando o nosso top 10, novamente um campeonato argentino, dessa vez a Primeira Nacional, que equivale à segunda divisão, 398 partidas disputadas das 722 possíveis, um total de 707 gols, é um número bem alto, porém dá uma média de 1,78 por partida apenas, 1,04 do time mandante e 0,74 do visitante, ambas marcam de 34%, o mais baixo da lista, e um under 3.5 de 90%, disparado o mais alto. Equipes com o maior número de jogos under 3,5, o Ginásio Jujuy com 100%, seguido do Guilherme Brown, Chaco Forever e o Rio Quarto, ambos também com 100%. Nos piores ataques da competição, nós temos o Brown de Adrogue e o Games, o Brown com 9 gols e o Games com 10 gols marcados. E as melhores defesas da competição, o Tucumã com apenas 8 gols sofridos, o San Juan com 10 e o San Telmo com 10 também. Finalizando assim a nossa lista de top 10 de under 3,5, espero que tenham gostado do conteúdo e até a próxima, pessoal.